Olá, vamos dando continuidade aqui ao minicurso Quando os Pais se Separam, a saúde mental de crianças e adolescentes. Estamos na aula de número 3 de um minicurso que é composto por 4 aulas. Se você ainda não assistiu a aula de número 1 nem número 2 e chegou aqui nesta aula, eu sugiro que assista a aula de número 1 e de número 2. Eu sou Fernanda Ribeiro Alves Mazan, psicóloga, mestre em psicologia e família. Vamos lá, vamos dando continuidade aqui. A criança e a nova configuração familiar. A triangulação. Bom, nós já conversamos aqui sobre a triangulação pai, mãe, filho, como que ela acontece, em que momento ela acontece, a importância dessa triangulação. E aí, esses pais se separam e, de repente, para-se de ter essa triangulação pai, mãe, filho dentro da mesma casa, mas não de maneira simbólica e não no amor e no carinho dessa criança e para com ela também. Bom, para a criança, sobretudo a partir dos 4, 5 aninhos de idade, é preferível que a mãe ou o pai, né, e o pai, tivessem cada qual a seu lado sua própria vida afetiva e sexual. Como assim? O que é que você está dizendo, Fernanda, né? Estou dizendo que é preferível que esses pais se relacionem novamente, sim. É preferível que eles conheçam, sim, novos parceiros, que eles tenham, sim, novos companheiros e que apresentem para essa criança novos companheiros. A triangulação, né, em que a criança é o terceiro ali, tem um casal, uma cumplicidade de casal e a criança está ali como um terceiro, isso é muito positivo para a formação da criança, para que ela encontre o seu lugar de relacionar-se, na forma de se relacionar com sua família. Evita-se, assim, que a criança seja colocada, claro que de maneira inconsciente, ninguém faz isso de forma consciente, né? Mas de maneira inconsciente, que essa criança, filha, né, ela seja colocada no lugar de filha e de cônjuge. Como assim, cônjuge? No sentido de ser companheiro, de resolver questões com esse pai ou essa mãe. Essa criança, ela precisa estar no lugar de criança e de filho. Companheiro é o adulto ou a adulta. Então, às vezes de maneira inconsciente, ao sair esse companheiro, ao sair esse cônjuge de casa, a filha ou o filho, ele é colocado nesse lugar, né? Quantas vezes eu recebo em meu consultório famílias em que a mãe fala assim: "Não, desde que eu me separei, ele dorme comigo na cama. Antes não, antes ele tinha o quartinho dele. Né, não, desde que eu me separei, eu já não saio mais de casa, eu abro mão de tudo para ele, eu vivo minha vida para ele". Na verdade, isso não é saudável, nem para essa mãe, nem para essa criança. Criança é criança. E quem resolve questões da vida adulta são os adultos e não as crianças. O adulto, ele precisa ser e ele precisa se sentir livre e capaz de tomar decisões junto com outros adultos, e não junto com a criança. A criança precisa de cuidados, é diferente, né? Participar a criança da vida do adulto, contar-lhe sobre as decisões, prepará-la para viver cada etapa da sua vida, cada nova situação que vai acontecer. Isso não é tomar uma decisão junto com a criança que diz respeito à vida do adulto. Tomamos decisões com as crianças, e aí fala-se muito, né, da educação positiva, os pais que participam suas crianças, isso é muito positivo, desde que se tomem decisões a respeito da vida infantil, coisas que diz respeito à criança e que não precisa, ser resolvida somente pelos pais. Que essas crianças podem participar de algumas decisões, sim, mas não decisões como de um casal, né, e outras mais. A situação triangular, ela é sempre preferível para as crianças de ambos os sexos, tanto para meninos quanto para meninas. O não relacionamento afetivo e sexual dos pais, ele pode, atribuir a esses filhos, pode fazer com que eles sintam que têm algum direito sobre esses pais. Como assim? Que eles quem mandam nesses pais. Por vezes isso chega a ser dito para a criança: "Eu vivo por você, eu faço tudo por você". Qual pai e qual mãe bons, adequados, que não fazem tudo pelos seus filhos? Claro que fazem.
fazem tudo pelos seus filhos, mas isso não confere aos filhos o direito sobre esses pais. Esses pais fazem para o filho por amor, por cuidado, por carinho, e não porque esses filhos mandam nesses pais. Então, essa não triangulação, esse não relacionamento, pode trazer, sim, fantasias a essas crianças, como se elas tivessem direito sobre esses pais, tanto sobre o pai quanto sobre a mãe. E isso acontece em ambos os sexos. De maneira diferente, o menino e da menina, mas acontece em ambos os sexos e não cabe aqui neste mini curso explicar os detalhes dessa diferença. A vida dos pais. É importante para a criança saber que sua mãe ou pai, né, é alguém social e social não é, né, nunca é alguém social e sexualmente solitário. É muito importante para essa criança saber que nem a mãe nem o pai estão sozinhos, que existe ao redor deles, seja um grupo étnico, sejam amigos, seja família, seja um companheiro, um amor, um romance, mas que esse pai e essa mãe não é alguém solitário. Ele tem outras pessoas com ele e que também servem de referência para essa criança muitas vezes. Nada é mais terrível para os filhos, para o desenvolvimento dessas crianças, do que uma mãe ou um pai que lhes diz: "Eu sacrifiquei tudo por vocês". Isso não é positivo para uma criança. É possível ver as consequências disso a longo prazo. Às vezes, a curto prazo, isso não é tão visível, isso não é tão claro, mas a longo prazo, sim. Por vezes, tornam-se pessoas que se sentem responsáveis pelo sofrimento de seus pais, que toma partido deste genitor em detrimento à relação com outro genitor, então a outra relação, o seu outro genitor, fica prejudicada, fica dificultada, o que também é muito ruim, né. Então, dizer a um filho uma mãe que diz para um filho: "Eu sacrifiquei tudo por vocês", isso não é positivo para essa criança, nem para essa mãe que está sacrificando tudo por eles. E para o pai é a mesma coisa, né, a mãe ou o pai que tem todos os poderes e deveres, e que vive isso como não tendo nenhuma liberdade, não pode conferir aos filhos essa responsabilidade. Cada adulto tem por si a responsabilidade de sua própria felicidade. Se não busca sua própria felicidade, o filho ou filha não pode carregar essa responsabilidade para consigo, não pode. Então, esse filho ou essa filha que escuta "sacrifiquei tudo por vocês", de certa forma, leva consigo dores que não precisaria levar se esse genitor ou se essa genitora estivesse dentro de si, bem mais lidando de uma forma mais tranquila com o divórcio, né? Com seu papel de mãe, com seu papel de pai, com seu papel de mulher, seu papel de homem. Não que necessariamente precisa existir um homem na vida de uma mulher na vida de um homem, ou mesmo uma mulher na vida de uma mulher. Não necessariamente precisa ser casados, né. É possível ser ótimo pai, ser ótima mãe e não ser casado, sim, é possível. É preferível a triangulação? É preferível, mas isso não impede de ser, né, um adulto, um pai e uma mãe bom o bastante, bom o suficiente para uma criança. Entretanto, dizer que sacrificou tudo pela criança, isso não é positivo. É diferente dizer: "Eu não vou entrar em um relacionamento, porque eu não quero agora, porque eu estou bem assim, porque por N razões", do que dizer: "Eu não vou entrar em um relacionamento agora pelos meus filhos". Isso é muito diferente. Ser pai ou ser mãe não impede de viver um relacionamento. A vida dos pais não pertence às crianças. Os pais são pais. Por vezes, é necessário dizer isso aos filhos. Eu repito isso durante todo este mini curso para auxiliar vocês, profissionais que estão trabalhando com famílias. Eu repito durante todo esse mini curso: digam, é necessário dizer. O não dito traz uma dor e uma fantasia que prejudica muito. Às vezes é necessário dizer ao filho: "Filho, eu vou passear enquanto você estará com o papai". Ou: "Filho, eu vou passear enquanto você estará com a mamãe". E se o filho perguntar onde vai, os pais não necessariamente precisam dizer. Eles podem dizer: "Filho, eu ainda não sei".
Eu vou resolver com meu amigo, com minha amiga, com meu namorado, com minha namorada, mas estarei bem. Eles são adultos. A vida dos pais não pertence aos filhos, e isso precisa ser dito. Tratar com clareza, tratar com transparência. Dizer: "Filho, eu vou sair para jantar, mas eu ainda não sei onde. Você vai estar com o papai ou você vai estar com a mamãe, estaremos todos bem. Pode ficar tranquilo". Isso é uma coisa. Agora, ter a obrigação de dizer: "Filho, a mamãe vai tal hora, volta tal hora", isso é conferir uma responsabilidade às crianças que elas não têm. Parece absurdo isso que eu digo, né, mas eu vejo muitas famílias agindo desse formato. Muitas famílias. E isso, assim, eh, acaba trazendo muito sofrimento para todos os envolvidos, para todos ali, para a criança, para os pais, para os namorados dessa família, né, desses pais também. Então é necessário cuidado, que cada um assuma o seu papel ali nessa relação familiar. A relação com os novos parceiros. Bom, se eu estou dizendo que o ideal é uma triangulação, então o melhor é que esses pais, né, tanto esse pai como essa mãe, eles encontrem novos companheiros, sim, e que eles tenham a oportunidade de viver novos romances, de se sentirem amados, se sentirem felizes nos seus novos relacionamentos. Quando chega um novo companheiro para um de seus pais, é preciso apresentar esse companheiro ou companheira da maneira correta para a criança. Ó, da maneira correta, então tem um jeito de apresentar? Claro que tem. O que esse companheiro representa para esse adulto? Aqui, enquanto adultos, nós falamos companheiros, né? Nós falamos companheiros, nós falamos minha companheira, meu companheiro. Mas a primeira coisa a se dizer para uma criança, este é meu namorado ou namorada, ou esposo ou esposa, né? Ou marido ou mulher, enfim. Não utilizar a terminologia companheiro. Para nós, adulto, nós compreendemos o ser companheiro de uma maneira diferente da criança de ser companheiro. Claro, cada caso é único, cada família tem a sua forma de abordar, mas nós precisamos deixar claro que o companheiro não é um colega. Às vezes, nós nos referimos a companheiros, né, companheiros de trabalho, colegas de trabalho. Para a criança pequena, companheiro é um colega. E não necessariamente envolve a dimensão sexual. Não, mas a criança pequena não entende o que que é relacionamento sexual. Ela não entende que é um relacionamento sexual mesmo. Mas ela entende que aquela relação marido e mulher, namorado e namorada é única. Isso ela entende. O que aquela pessoa representa para outra, só ela representa. E outro não representa. Então, não envolve necessariamente a dimensão sexual quando se fala de companheiro. Já para o adulto, companheiro pode simbolizar um amante, pode simbolizar quem vive junto a vida, né? Acontece que adultos e crianças, eles compreendem de maneira diferente este mesmo termo. Então, é dizer da maneira correta: "Filho, a mamãe está namorando e eu vou te apresentar o meu namorado". É dizer da maneira correta: "Ô filho, a mamãe está conhecendo uma pessoa que pode se tornar meu namorado, vou sair para jantar com ele hoje, é uma pessoa legal, que eu confio", enfim, né, existem vários momentos de se dizer isso a uma criança. Ah, o melhor é que diga à criança quando você tem certeza do que quer? Sim, é o melhor. Melhor que diga à criança quando você tem certeza do que quer. Não ficar apresentando várias pessoas para essa criança, de forma alguma, mas apresentar relações sólidas, isso é muito importante. Quando disser namorado ou namorada, é preciso explicar o que que isso significa. Trata-se de dizer que é alguém que a mamãe ou que o papai tem um carinho especial. E que com esta pessoa, com ela, né, de uma forma, está com esta pessoa de uma forma que somente está com ela, que não é uma relação como a dos amigos. Que pode algum dia se tornar sério, que pode algum dia se casarem, mas que não é o momento de se falar sobre isso, é alguém especial para o papai ou para a mamãe. Isso basta para a criança? Ela pode te questionar muitas coisas, seja muito verdadeiro. Eu falo isso muito para os familiares, né, para os pais. Sejam verdadeiros com a sua criança, na relação como ela é, como você a vive. É muito importante, eles vão sentir segurança na sua fala. E assim como um casamento pode se dissolver, um namoro também pode se dissolver.
Quando os pais se casam novamente, é preciso validar este relacionamento, dizer à criança: "Este é meu marido, esta é minha mulher, ele mora aqui comigo e faz parte da minha vida, assim como você também faz parte da minha vida. Você, filho, né, e ele ou ela são amados por mim, cada um a seu modo. O seu lugar de filho é seu e o lugar dele de marido é dele". É importante dizer para a criança, é preciso dizer para a criança: "Olha, filho, você precisa ouvir o que seu padrasto está te dizendo, ou o que sua madrasta está te dizendo. Ele está na casa dele, ela está na casa dela, a gente não pode ignorar", né. Por que que é importante dizer tudo isso? Porque assim o pai ou a mãe, o genitor que está ali acompanhando aquela criança, torna o padrasto ou a madrasta digno de crédito para a criança. Porque esse pai e essa mãe dá a esse padrasto, a essa madrasta, o apoio simbólico que ele precisa. Por vezes, ouço em consultório, e aqui nesse livro, né, que eu estou trazendo para você, que é o que está amparando, né, ancorando todo este mini curso, ele não é mãe, ela não é mãe dele, preciso deixá-lo em paz. Outra vez eu ouvi isso do próprio cônjuge, sabe, você não é mãe dele, você não deve interferir, não pode falar. Isso torna a relação de respeito entre criança e o novo cônjuge, né, o madrasta ou padrasto, muito delicada e de pouco respeito. Isso não facilita a compreensão da criança do seu lugar de filho. A criança ela precisa de auxílio de seus pais. Sobre o que é um vínculo seguro, sobre o que é confiança, se esses pais estiverem muito envolvidos com suas próprias dores, eles não conseguem exercer isso de forma adequada. Se essa mãe, vou usar uma situação hipotética. Se esse pai entrou em novo relacionamento, essa mãe ainda não entrou em novo relacionamento, e ela fica muito enciumada da convivência da sua criança com uma outra mulher, ela acaba prejudicando esse vínculo de confiança, vínculo seguro e de confiança que essa criança poderia ter com essa nova pessoa que chega para a família. E é uma nova configuração familiar, e isso não deve ser ignorado. É o marido da mãe, é a esposa do pai, é madrasta e é padrasto, sim. E precisa ter ali o seu lugar validado pelo seu companheiro. E isso aqui eu estou falando de situações em que adultos estão bem resolvidos dentro de si e conseguem se colocar cada um no seu lugar e desempenhar cada um o seu papel de maneira satisfatória. Mas eu sei que o divórcio, ele tem muitas dores, ele está envolvido por muitas dores, por muitas dificuldades. Contar ou não contar sobre um novo relacionamento dos seus pais, né, os pais devem contar ou não para suas crianças. Esse slide aqui já está lá nas aulas anteriores, é uma perfeita bobagem. Não contar para as crianças a realidade vivida. As crianças, elas vivem o divórcio junto com os pais. As crianças veem seus pais se reorganizando. Então não adianta, achar: "Eu vou poupar ele disso, eu vou poupar ele daquilo", o filho não contando, não falando. Torne consciente aquilo que é fantasioso. É melhor para a saúde mental das crianças e dos adolescentes que tudo seja, tudo, claro, que diz respeito a ela, a vida dela, criança, né, mas que as coisas se tornem humanizáveis, que elas sejam ditas em palavras. Então, sim, por que esconder um companheiro, uma companheira, se o melhor para o desenvolvimento da criança é a triangulação? Não tem porquê. A menos que seja uma pessoa inadequada, a menos que seja, um caso e não um relacionamento que tenha realmente um envolvimento emocional. Mas se tem um envolvimento emocional, se é um relacionamento, se é um namorado, uma namorada, sim, vale a pena contar, sim. E contar da maneira correta, evitando-se fantasias. Essa é a referência que eu utilizei para montar essa aula, este livro aqui, que aconselho a leitura para você profissional que está aí trabalhando com familiares, com pais que se separam, cuidando dessas crianças, um livro muito, muito útil, tá bom? E até breve,
Voltamos em outro na última aula. Ainda falta a aula de número 4. Tchau, tchau.